Alô, amigos, alô, turma, muito boa tarde para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse 1º de janeiro de 2023. Esperando que todos vocês tenham tido uma maravilhosa passagem de ano, ao lado dos amigos, ao lado dos entes queridos, em paz, harmonia e com muita esperança num 2023 melhor. A gente vem aí de 2 anos de pandemia, de dificuldade. Foi o primeiro ano em que a pandemia estabilizou, pudemos ter a tranquilidade de voltar às nossas vidas, indo para a rua, encontrar as pessoas, mas mesmo assim ainda com muitos problemas envolvendo o mundo, com guerras, envolvendo o país num momento político muito conturbado. E no nosso caso, do Vasco. Um ano de 2022 melhor, é claro, daquilo que foi 20, daquilo que foi 21, mas também longe de ser um ano tranquilo. O vascaíno, como costuma dizer, não tem paz. E tenho certeza que na noite de ontem para hoje, você pediu paz à sua família, à sua vida, ao mundo e principalmente ao Vasco. Que o Vasco tem um 2023 recheado de alegrias, de realizações, de conquistas, de vitórias. Títulos são consequência, mas principalmente de paz. O Vasco precisa voltar à paz. Precisa dar ao seu tão apaixonado e tão amargurado torcedor um pouquinho de paz. E a gente vai fazer nesse domingo um especial falando do ano de 2022. E a gente vai ter um convidado muito ilustre. Ele participou da campanha, de toda a campanha. Aliás, é o jogador do elenco desse ano que mais tempo jogou no Vasco, desde 2020, pegando a rebordosa de um time que acabou caindo. 2021, a pressão de não ter conseguido o acesso. E em 2022, meio que um compromisso, até porque se sentiu muito mal pelo fato de ter caído em 20, não ter subido em 21. Em 22, precisava ajudar o Vasco. Começou na reserva, não jogou, mas no transcurso do Campeonato Brasileiro ganhou a posição e ajudou o Vasco em muitas ocasiões. Mas também sofreu demais com críticas, como todo time. Não foi um ano fácil, mas no final de tudo, o Vasco logrou êxito e conseguiu voltar à Série A, que vai ser o grande objetivo desse ano de 23, uma Série A mais tranquila. Eu falo de Léo Matos, que está conosco, vai bater um papo com a gente nesse domingo, dia 1º de janeiro. Deixa eu dar boa tarde ao Léo Matos, agradecer imensamente a ele, que está disponível. Tenho certeza que passou ao lado da família, ao lado dos amigos queridos, aproveitando, ele que está aí num momento de hiato, né? Não sabe se vai, não sabe se fica. Olha, Paulo Roberto Falcão uma vez falou que o jogador de futebol ele morre 2 vezes. Quando morre mesmo e quando para de jogar futebol. É um momento tão complicado de você definir. Eu me lembro o Bebeto, Léo Matos, o grande Bebeto, tetracampeão do mundo, me dizia isso. Sabe quando eu sinto que estou parando de jogar futebol? Quando nas peladas o meu quadril não aguenta mais. Aí eu digo, não dá mais para mim nem nas peladas. É difícil, é complicado, eu sei disso. Mas faço questão de convidá-lo aqui. Primeiro que você sempre foi muito atencioso com todos nós, para a gente contar um pouquinho dessa história aí de 22, que foi uma grande aventura para você, para o time do Vasco. Tenho certeza, talvez nesses anos muitos que você tem de carreira, jogando na França, jogando fora, talvez tenha sido o ano de maior pressão, né? Uma pressão pessoal sua, de você tentar. Bom, peraí, já que eu vou parar de jogar, ou já que eu vou sair do Vasco, chega, né? Caí em 20, 21 não subo, 22 tinha que pelo menos ter um pouquinho de alegria. Mas foi duro o 22, né, Léo? Não foi fácil, foi complicado, graças a Deus a coisa foi, mas em alguns momentos eu tenho certeza que vocês passaram maus bocados. Tudo bem, Léo? Feliz ano novo, meu amigo. Tudo ótimo, obrigado pelo convite mais uma vez. Aproveitar a minha presença aqui, desejar um feliz ano novo para todos os vascaínos, todas as pessoas que estão nos assistindo agora, nesse momento. Desejar muita saúde, muita paz, que é o que eu sempre peço para mim, para minha família, para meus amigos, e desejo isso a todos vocês. E como você falou, foi um ano super difícil, mas se levarmos em consideração e fazer uma analogia com o que foi os anos anteriores também, foi um ano até melhor, porque terminou melhor, né, do que o ano de 2020 e 2021. Assim como você falou na introdução aí do nosso programa.
mas graças a Deus tivemos esse acesso que é o início de uma nova etapa na história do Vasco da Gama. Ô, Léo, vamos começar, como diria aquele amigo nosso, do início. Você renova o contrato e entra o ano de 2022 com aquela enorme expectativa de ver um ano diferente. E as dificuldades são as mesmas, né? Dificuldade para contratar, eu me lembro da declaração do Zé Ricardo, você deve se lembrar que ele disse no início, nunca tomei tanto não, só quando era jovem matinê, tentando contratar Eu lembro. jogador, não conseguia, né? Não conseguia contratar, era uma dificuldade danada. Como é que foi esse início de ano, cara? Foi difícil, vocês imaginando que seria uma dificuldade ou não? O ar, de repente, era outro. A gente teve um 2021 com muitos problemas, 4 técnicos trocados, o próprio Alexandre Pássaro, que fez um trabalho muito contestado, um Vasco complicado por política ainda. Como é que você sentia o início do ano? Dava para ter alguma esperança ou o pezinho ficou sempre atrás, Léo? Bom, o início desse ano era uma incógnita, né? Nós não sabíamos como seria, porque a gente vinha de um ano de 2021 frustrante, que a gente esperava o acesso, né? A gente, até, na minha opinião, o time que nós tínhamos no papel, ele merecia esse acesso, porque cada jogador ali individualmente tinha muitas capacidades, era um time que tinha experiência, tinha alguns jogadores de muita qualidade. Então, assim, como a gente não conseguiu o acesso, cara, com uma série de acontecimentos que, do meu ponto de vista, cara, bizarros. O que aconteceu, por exemplo, contra o Guarani, aconteceu em outros jogos também, que eu não gosto nem de ficar muito lembrando. Eu não sabia o que iria acontecer. A única coisa que eu sabia que eu tinha certeza é que eu queria permanecer no Vasco para pagar uma dívida, entre aspas, como, que eu tinha com o clube e com a torcida, pelo fato de eu ter participado da campanha mesmo, e só a partir do segundo semestre, né, da campanha do rebaixamento, e ter participado também do grupo que não subiu. Então, na minha cabeça, falei, eu vou permanecer mais um ano, e agora eu tenho certeza que o clube vai se levantar. Não sei de que forma, mas eu tenho certeza que esse ano a gente vai subir. E foi o que aconteceu no final. Cara, a gente batalhou muito, a gente trabalhou muito. Acredito que no início desse ano realmente houve essa dificuldade nas contratações, porque era um clube, se formos analisar friamente, assim, não tinha credibilidade no mercado. É um clube que até o momento vinha atrasando salários, é um clube que tinha acabado de descer e não subiu, então assim, o jogador ele ficava um pouco com medo de vir e por não saber como o clube iria se comportar. É, os jogadores que vieram, vieram de coração aberto, vieram com a intenção de mudar a história do clube, né, que é subir e colocar o clube novamente em outro patamar e mudar a história de vida deles. Você via nitidamente ali que o Anderson Conceição, o Yuri, o Thiago, o goleiro, são jogadores que vieram para mudar suas vidas. E isso é muito importante, você receber jogadores que têm essa fome, entendeu? Fome de vencer. E não fazer do Vasco só mais um clube na carreira, se não subir, beleza. Se subir também tá legal. Então, cara, eu tinha a sensação de que, pô, esse grupo que está sendo formado, ele vai fazer diferença. E assim como fez, com muita dificuldade, mas no final a gente conseguiu subir o Vasco, graças a Deus. Ô, Léo, qual foi a participação do Zé Ricardo nisso? O Zé Ricardo, eu me lembro no início da temporada, no Campeonato Carioca, muito criticado. O Vasco não conseguia ganhar clássicos, né? Apesar de ter chegado até a semifinal, diferente do que aconteceu em 21 e 20, mas não conseguia ganhar os clássicos. Até fez um bom jogo contra o Botafogo, mas acabou perdendo. Não ganhou do Flamengo, não conseguiu ganhar do Flamengo. Tomou um chocolate do Fluminense, um jogo no Engenhão que foi feio, né? O Fluminense deu um totó no Vasco. E a crítica era muito forte, mas o Zé Ricardo persistiu. Qual foi a importância do Zé Ricardo até a 10ª rodada do Brasileiro, quando ele sai e vai para o Japão, que eu acho que é um momento em que o Vasco sentiu falta de alguém que ele não gostava, sabe? Aquela coisa assim, pô, eu não gosto desse cara, mas eu sinto a sua falta, porque ele deixou uma semente plantada, eu acho que disso que você falou, né? De que tem que persistir, mesmo tomando porrada, mesmo levando cacete, tem que persistir, tem que melhorar, né? Cara, o Zé Ricardo é um treinador assim sensacional.
o dia a dia com ele, parte técnica, parte psicológica dele, em relação a como gerir cada jogador de forma individual, porque cada jogador responde de uma forma, uma cobrança, entendeu? Então, assim, ele sabia lidar com cada jogador, com diferentes personalidades. Eu gostei muito de trabalhar com ele, por mais que o período que ele permaneceu no Vasco eu não tenha sido titular, eu não tenha sido um homem de confiança dele como eu vinha sendo com outros treinadores no Vasco e em outros clubes também que eu joguei nos últimos 10 anos, assim. Mas foi um cara assim que eu aprendi muito e nós sentimos realmente muita falta dele. Eu não concordo assim muito de, estamos sentindo falta de alguém que eu não gosto, porque Não, eu digo dentro do torcedor. Vasco, Eu digo não, torcedor, torcedor, mas porque o torcedor criticou ele demais, né, cara? Bateu nele demais. Eu claro, bati muito no Zé Ricardo, depois me sim. arrependi, pô. Mas assim, o Zé Ricardo ele fazia o que estava ao alcance dele. Ele entregava o melhor e fazia os jogadores entregarem o melhor que eles tinham no momento. É, o treinador é sempre cobrado, né? Independente do resultado. Se ele não vier positivo, independente da performance, digamos assim, ele vai ser muito cobrado, a culpa vai cair sobre ele. Mas muitas vezes, na minha concepção, os jogadores que jogam, né? O treinador ele tá ali para dar treino bom, montar uma estratégia. Agora, se você vai para dentro do campo, o jogador, né? Vai para dentro do campo e não consegue refletir ao que foi treinado ou o que foi colocado como ideia de jogo, do meu ponto de vista, não pode recair sobre o treinador todo esse tipo de cobrança como tinha com o Zé Ricardo, principalmente. Eu discordava muito. Mas, cara, alguém tem que sofrer as críticas mais pesadas, por mais que eu discorde do que vinha acontecendo. Quando ele saiu até no momento que a gente estava vivendo ali um espiral de coisa boa, né? A gente não tinha perdido até o momento, tava ganhando alguns jogos, eu não sei em que posição a gente estava no campeonato, mas a gente estava bem ali, bem cotado para subir. Parecia que a coisa ia se caminhar bem até o final. Ele recebeu essa proposta do Japão e eu lembro que os 2 primeiros jogos ainda a gente conseguiu, com resquício do trabalho dele, né, que foi o Emílio que, Sim. que que atuou naquelas partidas, se eu não me engano, contra Náutico e Cruzeiro, foi algo assim. Cruzeiro, isso. Exato. Resquício do trabalho do Zé, a gente continuou atuando bem. Mas depois, infelizmente, a gente teve uma queda de rendimento, conciliou com a chegada do Maurício, que eu considero um excelente treinador também. Ele chegou implementando algumas ideias, assim, cara, muito legais, mas o time, ele teve uma queda de performance. E aí teve mais uma alteração, né, que saiu o Maurício, veio o Emílio ficou durante um período e chegou o Jorginho no final para poder tentar fazer a coisa acontecer. Mas foi assim, foi um ano sofrido, cara, foi um ano sofrido, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu tenho certeza que nenhum jogador se arrepende, todo mundo pagou o preço que tinha que se pagar para poder colocar o Vasco novamente na primeira divisão. Isso é uma coisa importante, Léo, porque você é um cara que, em momento nenhum botou vaidade. Você fala dos jogadores que chegam, como o Thiago, como o Yuri, como o Anderson, o próprio Edmar, caras que Entre chegam outros, desprovidos. desculpa Não, eu com certeza. esquecendo os outros amigos, né? Foi um grupo que abraçou a causa, sabendo das dificuldades, todo mundo sabia. Tanto é que você vê, todos esses jogadores que a gente citou, o que, que eles amarraram? Uma renovação automática para o ano seguinte, em caso de acesso. Porque eles confiavam, Sim. olha, tudo bem, a gente não vai ganhar tudo que a gente tem que ganhar agora de dinheiro, vamos embora, vamos ajudar o Vasco. E você é um cara que tem um papel importante, porque você, em momento nenhum, foi alvo ou assim, foi um artífice de confusão, até porque não é seu perfil, porque você, por exemplo, no início da temporada não era titular. O Vasco contrata o Everton, o Vasco traz o Gabriel Dias, né? Você joga alguns jogos, mas não é titular. Se eu não me engano, você você ganha titularidade mesmo no Vasco no jogo do Sport. Não é o jogo do Sport que te bota como titular Sim, no absoluto do Maracanã. Vasco ali, né? No No Maracanã. Maracanã. Antes você vinha, né? Titubeando, vai ali, entra, não sai, joga um tempo, não joga o outro. O Gabriel também teve problemas de joelho, que acabou tendo que se operar. Operando, né? Mas isso é uma coisa que eu acho legal de você reportar. O grupo era totalmente desprovido de vaidade. Era aquela de, cara, a Totalmente. gente pode não ser o melhor, mas a gente tem que ganhar esse negócio. A gente precisa dar uma satisfação
para as nossas carreiras, né? Com certeza. Cara, assim, eu posso falar porque eu vivi ali dentro. Muitas pessoas às vezes fazem comentários, mas estão completamente fora do contexto e não tem essa condição de externar e fazer uma análise bem feita. Foi assim, eu subi em 2023, em 2023 não, desculpa, em 2003. É, eu estou fazendo 19 anos como profissional. Posso dizer que foi o único, ou talvez, um dos únicos, ou talvez o único grupo que eu trabalhei que tinha essa condição de não colocar o eu, colocar o seu ego acima do grupo, entendeu? Dos objetivos do grupo. Entravam jogadores, saíam jogadores, você via que, logicamente, não confunda o que eu vou dizer. O cara não gostava de sair. Ele ficava puto certas vezes e tal. Eu também, em certo momento, não gostei, mas eu não podia jamais deixar isso transparecer ou criar algum tipo de problema, ou confusão, ou de atrito com algum jogador ou com alguém da comissão. Então, assim, o grupo em geral, cara, foi um grupo que foi montado e, assim, estão todos de parabéns porque todos respeitaram os momentos seus de jogar, o momento dos seus companheiros de entrar e atuar. No meu caso, assim, eu vou fazer 37 anos agora, em abril. Eu sou tão grato ao futebol, também muito do meu caráter, da minha personalidade, mas também eu sou tão grato ao futebol que eu não poderia terminar minha carreira ou nos meus últimos anos de carreira começar a criar problema ou ser uma má influência dentro do vestiário, coisa que eu nunca fui, entendeu? Então, assim, na minha cabeça era o seguinte, eu vou passar um ano aqui, talvez pode ser que seja o último da minha carreira, eu vou ajudar de alguma forma, nem que seja do lado de fora dando apoio, conversando com Andrei, Peck, Marlinho, sobre posicionamento, sobre alguma coisa que eu acho que eles podem melhorar para o rendimento deles evoluir. De alguma forma eu vou dar a minha contribuição, não sei se vai ser jogando ou do lado de fora. Eu acho que eu consegui fazer isso bem. Na primeira parte do campeonato eu joguei poucos jogos, mas a partir ali do jogo do esporte, assim como você falou, eu passei a atuar com mais frequência e tal, e acredito que foi importante também, assim como todos os jogadores do grupo. Bom, deixa eu ir para o Campeonato Carioca, para a gente depois engrenar na campanha do Brasileiro. O fato do Vasco Sim. não ter vencido nenhum clássico no Campeonato Carioca assustou vocês? Ou era normal pela equipe sendo formada, não dava para pensar muito alto? Ou foi um alerta para o grupo ali naquele momento? Eu me lembro de um jogo muito emblemático. Esse jogo do Fluminense, para mim, foi muito emblemático no Engenhão. O Vasco não passa do Esse meio de jogo ele campo. jogou O mal. Fluminense, nossa, um negócio assim impressionante. O Vasco não conseguia passar do meio-campo, o Fluminense brincando de jogar futebol. O jogo último do Vasco no Carioca contra o Flamengo foi um bom jogo. O Vasco teve chance, chegou bem, perdeu de 1-0, mas jogou uma boa partida. O jogo anterior da semifinal não foi bom. O Vasco também tomou um sufoco danado, não conseguia passar. Enfim, um time que oscilava contra os grandes times. E aí vem, atrelada, a eliminação na Copa do Brasil, um jogo com o Juazeirense que você não jogou. Acho que você não jogou esse Não, jogo lá em Juazeiro não do joguei, Norte. não joguei esse E, jogo. Viajei, mas não joguei. esse, esse momento era preocupante, Léo, assim, visto o início do Campeonato Brasileiro? Vocês esperavam terminar, digamos, uma semana antes do Brasileirão, melhor, jogando mais bola? Ou estava dentro do previsto, o time ainda não está engrenando com 3, 4 meses, porque era um time totalmente novo? Não, normal não é. Não posso considerar normal a gente perder todos os clássicos no Carioca. Jogamos um clássico contra o Botafogo, um contra o Fluminense, três contra o Flamengo. E perdemos todos. E ainda fomos desclassificados da Copa do Brasil. E tem que abrir um parênteses nesse momento aí, que se não fosse também o presidente Salgado, ele ser firme com o Zé, em qualquer outro clube do Brasil o treinador já teria caído, né? Então tem que se parabenizar também essa tomada de atitude também da parte da diretoria, da presidência, de ter bancado o Zé, acreditando no trabalho dele, independente dos resultados, sabendo que os frutos viriam logo à frente. E vieram porque a gente logo no início do Brasileiro a gente pegou 10 rodadas aí, ou sei lá, 12, com o time conseguindo ganhar os jogos e performando bem. Agora, cara, o jogo contra o Fluminense que eu considero um jogo assim muito atípico, que a gente realmente não viu a cor da bola, a gente não se encontrou e eles de fato deram
falar assim, o português claro, né, do futebol, deram um chocolate na gente. Mas o clássico contra o Botafogo foi fora do Rio, no Maranhão, se eu não me engano, a gente jogou, Sim. no meu entendimento. Eu joguei esse jogo também. A gente jogou melhor, merecia no mínimo um empate ali, merecia ganhar, mas no mínimo um empate, perdemos o jogo por um acaso, tomamos um gol bobo. E teve, eu acho que um ou dois jogos contra o Flamengo, que a gente atuou super bem também. Teve um que teve um golaço do Peck de perna direita. PEC, lá Foi no um jogo que a Engenhão. gente entrou. Isso, teve um jogo que a gente entrou com três zagueiros, que eu fiz o zagueiro pela direita e o Everton de ala. Que esse jogo a gente realmente. A gente montou uma estratégia, mas não conseguiu transferir o que a gente treinou para o campo. E aí o rendimento do time não foi tão legal. Mas também não se compara a nossa situação contra o Fluminense. Perder cinco clássicos assim, gera um desconforto, né? Porque a gente conversa muito, jogadores, e fala, pô, a gente precisa ganhar um clássico, a gente poder se sentir mais confiante e tal, para entrar no brasileiro, acreditando que as coisas podem dar certo. Mas não aconteceu no Carioca. Mas nada que possa ter atrapalhado a gente para o início do brasileiro também. A gente acreditava que tinha condições de ganhar, até jogamos algumas partidas em condições de ganhar, mas não aconteceu. Mas assim, não atrapalhou. Acabou que no final das contas não atrapalhou. Mas se espera, né? A expectativa é sempre de que a gente possa ganhar algum clássico, porque pô, o campeonato regional é interessante você ganhar dos rivais, né? Dos maiores rivais. Eu tô vendo aqui o início do Vasco no campeonato. O Vasco estreia contra o Vila Nova, 1-1. Tem um momento muito emblemático, que o Nenê joga a braçadeira de capitão, e eu me lembro como se fosse hoje, você atrás do gol. Dá pra ver você claramente, você fala pro Nenê, calma, cara, calma. Foi um jogo de Não, pressão, né, 1-1. Depois o Vasco vai sim, até Alagoas, empata em 1-1, empata com a Chapecoense fora de casa num jogo de muita chuva. Depois ganha da Ponte Preta. Você vê, jogo tudo apertadinho. Vasco 1-0 na tudo Ponte, apertado. 1-1 com o Tombense lá em Tombos. Vasco 1-0 contra o CSA. E aqui me parece ser o jogo mais emblemático do Vasco. Foi quando o Vasco decolou, que foi o jogo com o Bahia. O Figueiredo faz um gol lindo Fez um e que golaço, me parece que o torcedor do Vasco faz uma festa maravilhosa. Tem até uma declaração do goleiro do Bahia, o Danilo Fernandes, que fala: pô, parece que os caras ganharam o campeonato mundial. Sentiram, né? A torcida do Vasco alugou um apartamento na casa Não. na cabeça do Danilo, Na foi um negócio cabeça dele. impressionante. Pô, ficou doido. E eu queria te perguntar sobre esses meninos, que você acabou de citá-los aqui. Você viveu 20, uma geração, né? Ainda tinha o Andrei lá, o Bruno Gomes querendo botar a cabeça para fora, 21 também outros tentando, o próprio Figueiredo que entrava. Foi um ano em que esses Não. meninos finalmente desabrocharam. O que foi de diferente para que esses meninos desabrochassem, Léo? Foi o ambiente, esses jogadores mais experientes que chegaram, apesar que em 2021 tinha gente experiente também. O que houve, cara? Ou era a hora deles? Tinha que desabrochar. Você viu, o Figueiredo não tinha feito um gol no profissional, cara. Nenhum gol no profissional. Foi o Não. primeiro gol dele com a camisa do Vasco no profissional. O que pesou para que eles jogassem bem essa temporada, Léo? Cara, eu acho que foi o próprio amadurecimento deles. Quando um jogador sobe da base para o profissional, cara, a gente costuma dizer que é outro esporte que se joga. Porque quando você está no sub-20, você ali está competindo contra outros jogadores da sua idade, certo? De 19 anos, no máximo 20 anos. Que, rapaz, de repente a maior preocupação dele na vida é se, pô, o carro tá com gasolina e se a Netflix está pago. Ele não tem muitas preocupações. Um jovem de 15 a 20 anos. O cara tá ali e tal, e tá amadurecendo. Agora, você subir para o profissional e começar a competir com atletas de 30 anos, 35, onde a preocupação dele é colocar comida na mesa, são os filhos. Tem jogadores com um, dois, três, quatro filhos. Então muda completamente. Fora que você vai começar a disputar com jogadores que têm uma rodagem muito maior, muito mais lastro, né, na carreira. Então, assim, o esporte muda. É futebol, mas deixa de ser futebol, a coisa fica séria de verdade. E eles precisavam passar por esse período de adaptação no profissional. Aí quando todo jogador precisa passar por isso. Aí quando você sobe para o profissional e de repente o clube está vivendo essa estabilidade, o time não passa tanta segurança, né? Porque para ser rebaixado é porque o time não joga tão bem.
Se você não joga tão bem, você não consegue passar tanta segurança para os jovens que estão vindo da base, os jovens que têm qualidade com potencial de, de, de progredir. Então é normal que eles sintam mais dificuldade do que algum outro clube que já tenha um time muito mais estabilizado, com poder financeiro maior, que possa dar minutagem para esses jovens se amadurecerem com mais tranquilidade. Foi natural o processo deles. E esse ano, o Figueiredo ele passou um ano inteiro no profissional, ele aprendeu muita coisa, absorveu muita coisa, para esse ano ele poder fazer o ano que fez. O PEC é a mesma coisa, já vem nessa mesma batida. O único fora assim, da curva é o Andrei, que subiu e em poucas semanas virou titular, porque Ô, ele é Léo, muito acima da média. esse que eu queria falar contigo. Você sentia que esse moleque ia ser um ET, cara? Que ele era diferente? Porque ele jogou a quarta rodada contra a Ponte Preta, foi a estreia dele. E ele passou a ser fundamental, cara. Um moleque com 18 anos que saía com a bola atrás com o Thiago Rodrigues, construía no meio e virou vice-artilheiro do Vasco na temporada atrás do Raniel. Dava pra sentir, pô, esse moleque aí, isso vai dar jogador? Vocês comentavam nos bastidores? Não, o André é surreal. Cara, tem até uma curiosidade, que eu vou até falar o que aconteceu. A gente lembrar uma coisa triste aqui, mas eu acho que é até importante para poder exemplificar a situação do André. A gente foi jogar contra o Londrina, a última partida do campeonato no ano passado. Não sei se você lembra, que a gente Lembro. perdeu. Que partida feia. E ali estavam poucos jogadores, né, que quiseram ficar até aquele final, aquelas últimas 3 partidas, quando o Diniz foi embora, e o Pássaro também foi e tal, que a gente não tinha mais condição matematicamente de acesso. Muitos jogadores preferiram, sei lá, não jogar mais e tal. Eu lembro que ficou como experiente, ele ficou eu, Cano, Castanho e Nenê, que a gente foi até o final. Entendeu? A gente se abraçou ali, ó, vamos até o final, porque, cara, o mínimo que a gente tem que ter é a gratidão e tal, vamos fazer o que a gente tem que ser feito, e no ano que vem a gente vamos ver como vai ficar a nossa situação no clube, né? O Andrei subiu para treinar com a gente essa semana, porque muitos jogadores foram embora e aí precisou subir alguns para poder fazer esse jogo. Sim. Cara, começou um treino reduzido. Eu estava no time titular e Andrei no time reserva. Aí eu lembro até que o Cortez, que era o Fábio Cortez, né? Eu acho que é o nome dele. Sim, Que sim, ele sim. assumiu aquele, Isso. aquele final ali. Quando começou o jogo, depois de 15 minutos, eu tava no time contrário do Andrei. Eu falei, cara, quem é esse moleque, cara? Eu não tinha conhecimento de quem era o Andrei, assim. Já tinha escutado falar que tinha um moleque bom na base e tal, mas não tinha visto de perto. Cara, ele acabando com o treino, acabando, defendendo, ataque. Tudo que ele faz no jogo, ele fazia no treino muito mais. Eu falei, cara, quem é esse moleque? É o Fábio, ele tava na linha lateral, perto de mim, porque eu jogo muito perto da linha lateral. Eu falei, Fábio, quem é esse moleque aí, cara? Aí o Fábio falou, Léo, tô quase trocando ele, colocando ele para iniciar nesse jogo já de titular. Eu falei, Fábio, ele é um absurdo esse moleque. Só que e quem ia jogar de volante era o Caio Lopes. E o Caio Sim. Lopes tava com a gente o ano inteiro, né? Então aquele momento ali era a oportunidade que ele tinha, ele, de repente, de fazer um jogo bom e conseguir uma renovação, ou se não renovasse, sair para algum outro lugar. Mas como também levando em conta que o Caio Lopes ajudou a gente a temporada inteira, fez lá tudo que Sim. ele podia fazer para poder nos ajudar. Aí eu fui, realmente, o Caio merece jogar e tal, mas se no decorrer do jogo tiver uma brechinha, coloca o Andrei para jogar. E assim foi feito, né? Não porque eu falei, porque o Fábio decidiu, logicamente. Ele iniciou, acho que com o Caio, acho que o Andrei entrou, não sei se foi no intervalo ou no decorrer do segundo tempo. Mas, cara, assim, eu consegui ver, porque ele já chegou jogando muito bem, um jogador muito pronto, e pela idade que tinha, com 17 anos, ele já consegui performar num treino no profissional, assim, foi uma coisa absurda, porque eu já estava habituado, minha carreira inteira, a ver jogadores chegando da base profissional, e você vê que o menino demora a se adaptar, o ritmo de treino, a intensidade, e com ele a coisa foi muito rápida. E você teve a oportunidade de ver um outro também, né? Porque o Marlon Gomes também, que estreia naquele jogo contra um. Na verdade, ele entra no jogo do Ituano, no final do turno. O Vasco perde de 1-0, ele entra e participa, inclusive, do gol. É outro jogador também que deve ter chamado a atenção de vocês. Os dois estão indo sempre para a seleção, né? O Vasco agora perde o André, indo para a Inglaterra. Você vê, um ano depois o moleque está indo para o Chelsea.
Bem que você estava certo. Você tem Excelente. bom olho para esse negócio aí, né, cara? Agora, o Marlon É Gomes fácil de também. ver, O cara. Marlon Qualquer um consegue ver que ele é tem bom. jeito, né, cara? Não precisa ser tão conhecedor assim, né? Mas o Marlon Não Gomes também precisa. é esse ETzinho, ô Léo. Você também vê no Marlon, assim, cara, esse moleque também é diferente. Dá pra, dá pra Muito. confiar, bota ele pra jogar. E aí ele joga aquele jogo com a Tombense. Que jogo foi aquele que ele fez contra a Tombense, né, velho? Jogou pra burro. Até você não Não, jogou, quem o jogou foi um menino que chegou, o Matheus Ribeiro, né? Matheus Mas, Ribeiro. porra, o Marlon faz um jogo espetacular, né, Léo? Espetacular. Aquele jogo assistido do banco. Cara, é outro jogador também que vai ter um futuro assim, sensacional. Se continuar com a mesma cabeça, com o mesmo entendimento de que se precisa fazer as coisas certas no dia a dia, entendeu? Se não deixar, não empolgar com a situação, porque o sucesso ele também ele te engana muito, ele te traz muitos benefícios, mas ele é muito perigoso. Então, mas eu tenho certeza, eles são dois meninos assim que eu tenho certeza que têm a cabeça muito boa. O Marlon também assim já tem filho, então ele sabe da importância que ele tem para a família dele, até para poder gerar uma mudança de vida nos seus familiares, no seu filho. Então, é outro jogador que é muito acima da média para os jogadores da idade dele. Tanto é que eles jogam nas seleções da idade deles, né? Estão já no profissional, sobem muito cedo. Então, são dois jogadores que eu tenho certeza que no futuro próximo a gente vai ver até na seleção brasileira, principal. Léo, vamos falar agora dos jogos emblemáticos dessa campanha do Campeonato Brasileiro, que quase matou muito vascaíno do coração. Você estreia praticamente como titular absoluto nesse jogo com o Sport no Maracanã, 0-0. Maracanã lindo, né, cara? Lotado, né? Lindo. Apinhado. Jogo assim. Jogo para marcar, né? Com certeza é um dos jogos assim que marca. Principalmente porque o Vasco tá com um pouco costume de jogar no Maracanã, mas foi um jogo, apesar do 0-0, o Vasco jogou bem, fez um bom jogo, né? Jogou bem. Mas você se sentia ali que tá na hora, cara, dá pra gente decolar, dá pra gente subir. E tinha aquela questão de sequência de jogos difíceis, porque o Vasco pegou Grêmio, pegou Sport, pegou os principais, e aí tinha aquela história, caramba, no segundo turno a gente vai pegar essa galera toda fora. O Vasco tinha que fazer Né? gordura, né, pra poder ter Isso. nesses confrontos, né? Aquele jogo ali foi um jogo também emblemático, né? Esse jogo do Sport também foi um jogo importante pra você, né? Foi muito. E eu não vim atuando até o momento, né? Ou atuando pouco ou quase nada. E ali, o que aconteceu? Eu lembro muito bem, cara. Eu vinha treinando porque eu sabia que em algum momento poderia precisar de mim, então eu sempre treinei muito forte, sempre gostei muito de treinar. E eu não tinha ido para o jogo anterior, que a gente jogou muito mal e perdeu o jogo, fora de casa. Eu tinha ficado no Rio por um problema Primeira familiar. derrota. A gente, Foi a primeira derrota. Foi pro Novo primeira Horizontino. derrota. Primeira Novo derrota, perdeu a Horizontino, Novo invencibilidade. Horizontino. É isso aí. Exatamente, exatamente. E eu fiquei no Rio por um problema particular e tal. E o time, né, passou 4 dias fora. E eu continuei no Rio treinando muito forte, porque quem fica treina mais do que quem viaja, né? Quem viaja, os jogadores que vão para jogar, que sabem que vão para jogar de titular, eles vão querendo já descansar de fato para poder chegar inteiro no jogo. Mas quem sabe que vai ficar no banco, essas viagens é um pouco complicado, porque você vai 3 dias antes, 2 dias antes, você fica praticamente 3 dias sem treinar, mas o dia do jogo que você não joga, você também não treina, e aí o dia seguinte é a volta, você não treina. Se for analisar, é 4, 5 dias praticamente sem treinar. Isso é uma coisa muito complicada até para logística, assim, para montagem, né, de viagem, para o pessoal da fisiologia, preparador físico, porque ele precisa manter todo mundo no mesmo nível físico. E nem sempre é possível. Mas eu precisei ficar, continuei treinando, porque se treina muito de fato. E quando acaba o jogo lá, me mandou uma mensagem no celular perguntando se eu estava bem e tal, de cabeça. Eu falei, eu tô ótimo. Se tive um probleminha, eles sabiam qual era o motivo. Não, porque grande chance de você jogar o próximo jogo. Eu falei, pô, tô preparado. E, cara, se for analisar assim, friamente, essa não ida minha acabou fazendo com que meu rendimento no jogo fosse bom a nível físico, porque se eu tivesse viajado, passado 4 dias, 5 dias sem treinar, eu poderia ter sérios problemas no jogo, porque você perde, parece que não, mas em 3, 4 dias sem treinar direito, você acaba perdendo fisicamente. Então eu fiquei no Rio, cara, quando o time chegou, a gente foi para concentração,
E aí o Maracanã lotado, mais 60 mil pessoas, minha família toda no Maracanã, muitos amigos, que era um jogo assim para mim especial, né? Depois de tanto tempo sem jogar, eu poder voltar a atuar. É uma pena que a gente não conseguiu aquele jogo. A gente até criou algumas oportunidades para vencer, a gente teve as chances de gol, mas acabou sendo um jogo 0-0. E no jogo seguinte a gente saiu e ganhou do Criciúma. Então foi ali que a gente conseguiu ganhar essa gordura do jogo que a gente não ganhou, né? Dentro de casa contra o Sport. Mas eu queria te colocar uma situação, porque é esse período da maior controvérsia do Vasco na temporada, a escolha do Maurício Souza, porque o Maurício ele entra na 14ª rodada, estreia contra o Londrina, jogo lá em Londrina, que o Vasco ganha por 1-0, gol do Raniel. Vem ao Rio, o Vasco ganha por 3-0 do Operário, não fazendo um jogo bom, ganha no final. O Operário, no primeiro tempo, foi dominante, meteu bola na trave e tudo. O Vasco perde o seu primeiro Uhum. jogo para o Novo Horizontino. Até então o Vasco não tinha perdido no campeonato. Esse Não tinha jogo no perdido. Sport ganha do Criciúma fora, mas aí vai até o Maranhão, jogo duríssimo, lá contra o Sampaio Corrêa é complicado, perde por 3-1 e termina o turno no 1-1. E aí já vem a crítica, Uhum. porque o time, Não. né, oscilou, e aí estreia no retorno contra o Vila Nova em Goiás, e o Maurício perde o emprego também. Você falou Não. agora há pouco do Maurício, eu queria que você falasse um pouquinho desse período do Maurício, por que não deu certo? Para muitos foi uma escolha equivocada por ser um treinador inexperiente, mas no dia a dia, o trabalho era legal, o que aconteceu? Ele talvez não tenha sido, não vou dizer assim, esperto de manter o trabalho do Zé Ricardo, quis botar o sal dele normal, cada um tem o seu tempero, o ideal seria seguir, ou ele tentou mudar alguma coisa, arriscar e acabou não dando certo e assim é o futebol. Por que não deu certo o Maurício no Vasco, Léo? Cara, tentar explicar o tentar mostrar o porquê que não deu certo é muito difícil. A única coisa que eu tenho certeza, porque eu estava lá e vi, é que o trabalho do Maurício é muito bom. Tecnicamente, ele, cara, entendimento de jogo. Eu vi ele dando alguns conselhos, assim, dentro dos treinos, coisa que eu não escutava já há muito tempo, entendeu? Sobre jogadores recepcionar a bola, como recepcionar a bola, a tomada de informação que você tem que ter antes da bola chegar em você, de gerar o pescoço várias vezes de um lado para o outro. Não são todos treinadores, parece coisa simples, mas são poucos treinadores que param e detalham tanto algumas coisas dentro do treino, entendeu? E ele é o tipo do cara que, isso aí foi um exemplo que eu citei, é o tipo do cara que, se ele vê uma coisinha pequena, ele vai parar o treino e vai te corrigir. Mas agora, pô, por que não deu certo? Cara, é difícil explicar. A gente conciliou a chegada dele com um momento ruim do time em modo geral, entendeu? Uma queda de rendimento dos jogadores em modo geral, e acabou que ele foi dispensado depois contra o Vila Nova, que realmente a gente fez uma partida muito ruim, perdemos para o último colocado. Mas sim, o Maurício, ele pode ter não ter muita experiência no profissional, mas na base, até onde eu sei, ele assim, é um profissional exemplar, e ele tem experiência de às vezes ter treinado, né? Não sei se em alguns momentos assim curtos, ter treinado o profissional do Flamengo. Então, assim, eu conversava muito com ele, a gente conversava sobre algumas conversas que ele teve com alguns jogadores, como Felipe Luiz, com o Diego. Ele, não, eu conversei isso uma vez com o Felipe, porque é lateral, né, por mais ser esquerdo, mas é lateral também, as funções são as mesmas. Eu acho legal você fazer isso, porque eu conversei com o Felipe acha legal isso. Então, assim, você vê que é um cara que tem informação, e não caiu de paraquedas. Mas, cara, dizer, ó, foi por isso é difícil. É difícil. Ele fez um Mas, trabalho excelente, mas no meu treinar o ponto de Vasco é vista. O difícil, né, Léo? resultado foi ruim. Treinar, É muito difícil, treinar o cara. Vasco é muito Jogar no difícil, né, Vasco, cara? treinar, exatamente, treinar no Vasco, jogar no Vasco, em vez de fora, parece uma coisa simples. Ah, vai lá, bota a camisa. Cara, é um peso que se carrega, não negativo não, é um peso de clube, Sim. de instituição. Muito grande, pô. Você está sendo observado por milhões de pessoas, milhões de torcedores, e você tem que performar, entendeu? O jogador tem que performar e no caso do treinador tem que mostrar resultado. Muitas vezes o, a performance do jogo não é tão boa,
mas o pessoal enxerga o resultado no final. Não jogou bem, mas ganhou, beleza, vamos caminhando dessa forma. Que era, para mim, o que acontecia um pouco com o Ricardo. A gente não jogava partidas maravilhosas com o Zé Ricardo, mas a gente ganhava, o time estava brigando ali na zona de acesso, então a coisa parecia que estava caminhando bem. Aliás, isso é uma coisa importante. O Vasco entra no G4 na 7ª rodada, no jogo com o Bahia, e não sai. Isso era algo que, nesse momento que o Maurício sai, preocupante para vocês? Essa administração de gordura? Vocês conversavam entre vocês do tipo, rapaziada, vamos ganhar mais uma gordurinha, temos que fazer uns pontinhos aqui. Como é que era essa resenha ali interna, olhando a tabela todo dia de manhã? Pô, essa resenha era diária, porque a gente sabia que a gente precisava construir uma gordura para não fazer um campeonato de recuperação. A pior coisa é quando você deixa o G4 descolar e fica ali, sei lá, 5 pontos de diferença. Cara, para você tirar esses 5 pontos é uma tormenta, porque parece que são 2 vitórias, mas tem que contar com 2 derrotas de quem está lá em cima. E eles não perdem também. Quem está dentro não quer perder, entendeu? Fazem de tudo para não perder. E a gente jogando aquele campeonato de tentar puxar a corda para baixo, né, de recuperação nesse sentido, e fica tudo mais difícil. Então a conversa que a gente tinha era essa, era nesse sentido. Não vamos fazer um campeonato de recuperação, vamos fazer gordura para a gente poder viver bem, entendeu? Vai passar dificuldade, vai ter momentos que a gente vai sofrer um pouco, mas de fato o que segurou a gente dentro do G4 até o final foi uma gordura que a gente construiu ali da segunda metade, né, do segundo, a partir do 7º jogo até o 15º ali, o que a gente construiu ali, que foi bastante vitórias acumuladas, principalmente fora de casa. Foi o que deu um pouco de tranquilidade, porque a gente teve momentos ali que, se o pessoal do pelotão de baixo tivessem conquistado 2 vitórias consecutivas, pode ser que nós tivéssemos saído do G4. Então foi o que segurou a gente. A gente conversava muito sobre isso. O pessoal ali tinha uma consciência muito grande do que se precisava fazer, entendeu? Então, no final a gente sofreu um pouco, mas deu certo. Mas porque se você for colocar a sequência do segundo turno, o Vasco perde para o Vila, ganha bem do CRB, faz uma grande partida contra o CRB, um 4-0 em São Januário. Aí empata com a Chapecoense, é prejudicado, o juizão não dá um pênalti claro em cima do Ignaldo. Isso. E aí o Vasco tem uma derrota para Ponte Preta, injusta, o Vasco fez um bom jogo lá, ganha bem na Bom jogo. Tombense, esse jogo que o Marlon Gomes ganha a posição titular, e aí tem uma sequência difícil. Perde para o CSA, perde para o Bahia, ganha do Guarani em casa, mas perde para o Brusque. E aí entra o Jorginho, que é um jogo que também é importante para você, porque você faz o gol, o primeiro gol, e até por coincidência, né, um lateral treinador, você lateral, Né? você acaba fazendo um gol. Qual foi a importância da chegada do Jorginho nesse momento que eu considero o momento mais nervoso da temporada do Vasco? Era um momento de muita dúvida, porque o Vasco tinha que somar ponto, ficava aquela dúvida, a SAF já estava né, em ebulição para ser aprovada, mas aí não se sabia Isso. quem ia sair, quem ia ficar. O Paulo Brax já estava lá, mas não estava, ele não podia assinar ainda, né, não tinha esse poder todo. Era o Carlos Brasil, que tomou muita pancada durante o ano, mas eu me lembro que o Brasil me disse uma vez, pô, Flávio, se eu tivesse dinheiro, cara, você acha que eu não fazia um time com jogadores galácticos? Eu não tenho, cara, a gente tem que seguir com o que tem aí, a rapaziada tá ajudando muito, cara, a gente tá procurando. Eu sou um cara que eu tomo pancada, Léo, demais, mas eu sou um cara que eu não consigo bater no Carlos Brasil, cara. Eu acho que o cara, eu vou fazer o quê, amigo? Eu vou pra uma cozinha fazer um jantar, eu só tenho óleo, uma lata de feijão e uma lata de arroz, não dá para fazer banquete, né? Você tem que fazer lá um feijãozinho com arroz bem temperado. Mas qual foi a importância do Jorginho nesse momento, cara? Da dificuldade, o Jorginho com o espírito dele, é um cara muito agregador, é um cara muito do bem, né? Isso foi fundamental ou o campo também do Jorginho deu uma modificada no time, Léo? Antes de falar do Jorginho, é importante o que você falou sobre o Brasil, porque quem está nessa posição de tomada de decisão, né, de montagem de elenco e tal, o cara tá numa vitrine. Se der certo, beleza, ele vai levar os louros e tal, mas também no Vasco não fez mais que sua obrigação, porque clube grande tem que estar habituado a vencer, então, do meu ponto de vista, acho que a interpretação seria essa. Se ele faz um time bom e sobe com tranquilidade, ó,
você foi bem, mas não fez mais que sua obrigação. Agora, se vai mal, ele tá na vitrine. Falam muita coisa. Mas, cara, é um cara que, o Carlos Brasil, é um cara que ajudou muita gente esse ano. Ele deu o melhor de si. Você vê que é um cara totalmente profissional, sóbrio, que estava ali com a intenção totalmente voltada para ajudar, sem nenhum tipo de vaidade. É, os trancos e barrancos conseguiu montar esse elenco, como o Zé Ricardo até falou lá, os nãos que eles tiveram, né, dos jogadores que não tinham interesse em vir, porque não sentia que o Vasco naquele momento era um clube estruturado. Então, de se parabenizar o trabalho que foi feito pelo Carlos Brasil, pelo Glauber, o Fabiano também que tá lá hoje, o Salgado. Então, só abrir esse parênteses antes de falar do Jorginho. Em relação ao Jorginho, cara, o Jorginho ele chegou num momento mais complicado realmente da Série B, que a gente vinha de uma sequência ruim, se eu não me engano até de uma derrota, que foi a última com o Emílio no comando, e ele chegou ali com sua experiência, ele é paz e pessoa, né? O cara tranquilo e tal, ele passa muita confiança e serenidade, assim, tentando extrair o melhor de cada jogador, conversando individualmente, para poder entender o que o jogador, onde eu gosto de atuar, de que forma, o que ele vem sentindo, para poder tentar também passar um pouco da experiência dele. O cara é campeão do mundo, né? Como jogador, tem uma carreira boa também Sim, como treinador, claro. ele tem muita coisa para oferecer. E eu tenho certeza que ele conseguiu fazer. E comigo também, ele chegou, conversou comigo, me passou muita confiança. Tanto é que eu consegui, do início ao fim, jogar praticamente todos os jogos com ele, salvo acho que contra o Sport, que eu estava suspenso. Então o Jorginho teve uma colaboração muito grande nesse acesso e chegou num momento muito complicado, né? Muito complicado onde estava, cara. Tava todo mundo assim, porra, caramba, a gente tá com esses pontos. Eu acho que a gente chegou a ter uma diferença, acho que de 2 pontos, algo assim. Sim, Um ponto. apertou. Apertou, o negócio apertou. E fica todo mundo assim, caraca, ferrou. Se a gente não ganhar o próximo jogo, pô, a gente vai sair. Imagina, você passar uma temporada inteira fazendo um trabalho, cria uma gordura e nos últimos, sei lá, 5 jogos você sai e perde o acesso. A gente não podia deixar isso acontecer. Então, assim, a escolha do Jorginho foi essencial naquele momento, que era um cara que tinha muita experiência para passar para a gente. Ele deixou todo mundo. E você via também que ele dava a oportunidade de jogar quem de fato estava merecendo. Ele não chegou ali, tipo, vou escolher uns aqui pelo nome e tal. E você viu que ele fez alterações nos jogos, de um jogo para o outro, ou até dentro do próprio jogo, independente de nome ou de carreira e tal, ele ia escolhendo o jogador pelo que ele estava vendo no jogo e nos treinos. Então, ele passava confiança para outros jogadores que não estavam sendo tão aproveitados, de que, cara, se eu trabalhar bem, ele vai me botar para jogar. Eu vou jogar em algum momento. Então todo mundo se preparava muito, entendeu? Esperando essa oportunidade, caso um companheiro não tivesse tão bem. Ele não tinha essa coisa de escolher. Tanto é que ele tirou o Nenê em algum momento da competição ali no final, tirou, botou no banco, depois voltou. Então, cara, foi um treinador sensacional que eu trabalhei até no final quando acabou tudo, né? Passou uma semana, aí eu já estava um pouco mais tranquilo depois daquela batalha de Itu lá, né? Como apelidar aquele jogo. Eu mandei eu mandei uma mensagem para ele agradecendo pelo período que ele trabalhou com a gente, dizendo que ele foi fundamental para esse acesso também. E alguns jogadores, né, Léo, viveram um inferno astral nessa época. O Thiago Rodrigues mesmo foi muito criticado. O próprio Quinteiro, que vinha jogando, perdeu a posição para o Bosa, que até entrou bem, né? Enfim, mas também sob desconfiança. É, Foi um momento conturbado, né, cara? O que o Jorginho falava ali nos bastidores para vocês? O que ele tentava ajustar? Porque eu me lembro, Léo, e aí é um ponto inacreditável, que o Vasco foi ter uma partida emblemática faltando 6 rodadas para terminar. É o jogo do Operário, aquela que do até então o Operário, Vasco não tinha aquela conseguido. partida do O Vasco não acesso. tinha conseguido. O Vasco não tinha conseguido virar um jogo, cara. Desde a tua época, desde que você chegou ao Vasco. Mais de ano sem conseguir Não, virar uma partida. E aí era aquele terror. Toma um gol, danou-se. Não vai virar. O que, não. que ele falava ali nos bastidores? E conta um pouquinho dos bastidores desse jogo lá de Ponta Grossa, que ali também foi um jogo emblemático nessa campanha da Série B, né? Pô, aquele jogo ali, cara, foi assim, a virada realmente de chave pra gente, de fato, conseguir o acesso. Porque se a gente perde aquele jogo, não dá pra cravar, mas eu acho que ia ficar um pouco difícil.
porque a nível psicológico a gente ia muito embaixo, entendeu? E depois é difícil para recuperar. Você perde muita confiança assim, é difícil recuperar. Pode ser que não também. Não aconteceu, a gente não viveu, então não tem como cravar. Mas se perde aquele jogo, então assim, aquele jogo, aquela virada ali, cara, foi assim uma lavada de alma. A gente entrou dentro do vestiário depois, como se a gente, cara, a gente precisava disso. Era disso que o comentário é esse, a gente precisava, a gente merecia isso também. E o que a gente trabalhava era uma coisa absurda. Geral, não só jogador, geral. Todo mundo dando mais que 100% para as coisas funcionarem bem. Então, porra, o bastidor, aquele jogo ali, o intervalo dele foi muito ruim, né? Como se fala, o vestiário da metade do jogo. Porque a gente estava perdendo e a gente estava sem muita perspectiva. A gente não estava jogando bem aquele primeiro tempo. Eu saí naquele jogo, tinha tomado cartão amarelo, né? Novidade. Eu saí, aí ele colocou o Figueiredo como lateral direito. Acho que foi a primeira vez que ele colocou o Figueiredo como lateral direito. Eu tomei um cartão amarelo, estava um pouco nervoso naquele jogo, porque, cara, em hipótese alguma, aceito perder, eu não gosto, então eu acabo reagindo dessa forma. Aí ele percebeu, pô, já estamos perdendo o jogo, se perde um jogador, vai piorar ainda mais a situação. Então ele fez uma escolha correta. Foi até assim um pouco de surpresa para mim. Falei, cara, vou botar o Figueiredo de lateral direito. Mas o Figueiredo tem uma coisa curiosa, por mais que ele seja um camisa 9 ou um atacante assim, mas ele tem uma condição de se adaptar bem a qualquer posição. Um dia desse mesmo ele estava treinando como volante, na posição do Andrei, assim, não que ele vai jogar, né, de volante, mas uma posição que estava botaram ele para jogar, e você vê que ele joga bem, porque ele é muito comprometido com as coisas, é muito voluntarioso, a capacidade física dele é muito, muito grande também, então ele tem condições de se botar ele para treinar 3 semanas de zagueiro, e falar, você vai jogar de zagueiro agora, ele vai jogar bem de zagueiro. É engraçado, não são todos os jogadores que Tu conseguem acha que ele fazer vai isso. dar um Pega bom PEC, pede. lateral? Ele dá um bom lateral, Léo? Ele vai dar bom lateral ou não? Dá. Ele tem características, eu falei isso pra ele. Eu falei, cara, tem todas as características de um lateral top. Ele tem boa técnica, tem uma força absurda, velocidade absurda, bate bem na bola, cruza bem. Tanto é que os últimos jogos, cara, ele participava quase de todos os gols, ou fazendo gol ou dando passe. Então ele tem característica de lateral dos bons. Mas eu acho que ele não vai seguir como nessa posição, não. Ele vai jogar na frente para ganhar mais dinheiro. Zagueiro e lateral que ganha menos. Aí. Não reclama, não Mas. reclama, pô. Não, não tô reclamando, é só uma observação. Mas o Figueiredo ele tem essa curiosidade. Então, naquele jogo ali, cara, mesmo com umas alterações parecendo um pouco assim, cara, o que esse cara tá fazendo, Jorginho? Botando um atacante de lateral, pois andou. E viramos o jogo e ali a gente conseguiu resgatar algo que a gente não vinha tendo, né? Essa coisa de, caraca, a gente é capaz, a gente pode virar, a gente pode sofrer, mas a gente leva até o final e faz gol e vira jogo. E isso aí a gente conseguiu levar. Eu acho que, se eu não me engano, a gente teve mais uma virada em São Januário depois dessa. Sim, sim, Em contra o algum Criciúma. jogo, Criciúma, Criciúma. exatamente. Isso. E eu acho que a gente conseguiu resgatar esse Léo, espírito, né? Léo, aliás, esse final de campeonato brasileiro, desde o jogo do Operário, pô, se um roteirista de Hollywood pegasse, dá pra fazer um filme, amigo. Porque É o jogo verdade. seguinte, que você não vai, é um dos jogos mais inacreditáveis da história do futebol, aquele Vasco Sport. E, aliás, eu queria Verdade. te perguntar, primeiro saber como é que você viu aquele jogo, se é que você teve coragem de ver. Aquele jogo ali, com Vi, certeza, lógico que infartou assisti. uns 1000, negócio de doido. E, cara, eu tenho uma relação muito próxima ao Louco Abreu, jogador que jogou no Sim. Botafogo aqui, um grande amigo que eu fiz no futebol, e ele me conta até hoje que os amigos na semifinal na África do Sul, no jogo contra a Gana, na verdade, quarta de final, que ele dá aquele pênalti de cavadinha, ele fala assim, os Sim. amigos, os companheiros diziam assim pra mim, cara, eu não acredito que ele vai fazer isso. Ele não vai dar a cavadinha. E ele dá a cavadinha. Você Ele pensou dá o que do cavadinha. Raniel na hora que ele pega aquela bola, cara? Fala assim, não, peraí. O Raniel já tinha feito o gol contra o Criciúma lá, o gol da vitória, foi um gol importante. Teve um jogo em São Januário que ele fez um outro gol de pênalti, mas ele ficou marcado na derrota pro Londrina. Ele tentou dar uma cavadinha Sim, também, tentou uma tá lembrando cavada. o louco, e a torcida pegou no pé dele. Quando você viu o lance do primeiro, como é que você viu o jogo? Segundo, como é que foi o Miranda? Viu o Miranda na lateral, coitado. O Caramba, Miranda Miranda voltando de depois de um lateral. doping, cara.
Ele voltou a jogar depois de um ano, ele reestreia só naquele joguinho fácil. Além disso, o pênalti, o Klaus marca ou não marca, eu nunca rezei tanto na minha vida, e a hora do pênalti, cara. Conta um pouquinho desse roteiro desse jogo aí, você que teve de fora contra o Sport. Cara, o Raniel é um grande amigo, assim, sou até suspeito de falar dele, porque amigo, a tendência é que fale sempre bem dos amigos, né? Mas esquecendo um pouco, deixando de lado, né, um pouco, falar sobre o quão foi importante o Raniel esse ano, cara. Porra, o cara ajudou muito a gente, ajudou muito. Se você puxar aí, ele bateu uns 3, 4 pênaltis que não é qualquer um que pega a bola e me dá aqui e deixa que eu bato, entendeu? Esse do Sport, um do Criciúma, que foi 1-0 o gol de pênalti dele. Não é um pênalti fácil de bater, o estádio do Criciúma parece estádio da Inglaterra, aquele time pequeno da Inglaterra, em cima, assim, ó, atmosfera legal lá para jogar. Então, por mais que ele tenha sofrido muitas críticas esse ano, eu tenho certeza que ele foi um cara fundamental para o nosso acesso também. O jogo do Sport eu assisti de casa, cara, com todo mundo, sofri muito, porque era um jogo que a gente precisava, no mínimo, como foi, né, o empate, porque se a gente perde também as coisas poderiam se complicar. E foi um jogo, cara, foi emblemático também, assim como foi aquele do Operário, né? Foi que foi Caralho. isso. Porque a gente saiu perdendo, empatamos num pênalti, condição de jogo em Recife cara, é muito ruim porque é calor, a grama é a grama mais alta da Série B para se jogar. Para mim, eu considero pior para se jogar lá a nível de campo do que o do Sampaio Corrêa. Grama altíssima, calor intenso, o time do Sport brigando pelo acesso também. Aí, pô, aí eu não pude jogar, fiquei em casa. Aí o lateral direito ia ser um zagueiro que estava um ano fora, sem treinar, né, sem treinar, ficou um ano afastado, estava treinando há poucas semanas. Que eu Que sabia, roubada, hein? pô, que roubada. Que roubada. Graças a Deus ele conseguiu ir bem, segurou ali pelo menos um tempo do jogo, depois teve alteração botando o Figueiredo também para lateral direito. E assim, cara, eu em forma é difícil, qualquer jogador em forma, é difícil jogar contra o Sport lá na Ilha do Retiro, por todas essas condições que eu te falei. Imagina um jogador um ano sem jogar, cara. Então, assim, o Miranda foi guerreiro ali naquele momento, ajudou a gente também. Cara, e assim, um jogo dificílimo. Depois ainda teve aquela confusão toda, né? Que a gente não sabia de que forma ia terminar, se ia voltar o jogo, se não ia. Graças a Deus eu não fui para aquele jogo Você chegou a porque. falar com os caras, Léo, durante o jogo, na hora do jogo, o pessoal no vestiário, você chegou a se comunicar com eles, perguntar, bater uma preocupação, porque o clima era de terror ali. Você chegou a comentar, conversar com alguém depois do jogo, não? Não, durante aquela paralisação, não. Eu também nem tentei. Eu tava ali olhando para a TV, a gente ficou mais de uma hora depois, quando Foi. paralisou, ficou uma hora praticamente no ar, esperando ver o que ia acontecer. Eu nem toquei no telefone, porque eu queria ver de fato o que ia desenrolar daquela história lá. Então, eu acredito também que nenhum jogador pegou o telefone para poder ficar trocando mensagem com um amigo, pô. Mas fiquei olhando pela TV assim, e foi um jogo, cara, emblemático que a gente vai, assim, daqui a 10 anos, quando eu for contar a minha história pros meus filhos e tal, o que aconteceu no Vasco, vai ser um dos jogos que eu vou lembrar, por mais que eu não tenha participado, mas Mas vem é muito cá, curioso esse jogo. mas o que você falou com o Raniel depois? Quando o Raniel chegou depois, teve 60. Você chegou. Ele comentou alguma coisa assim? Você chegou pra ele, rapaz, tá maluco, cara? Porra. E tem uma cena Mas o emblemática Raniel, ele é também. muito confiante. O Andrei Ele é parece muito que ele confiante senta na nele, né? marca do pênalti. Você soube dessa? Que ele sentou na marca do pênalti? Não, Não soube dessa não história? O vi. Andrei, ele senta na marca do pênalti para proteger a marca do pênalti. O Andrei. Ah, pra não Para chutarem, não não, ficarem para ninguém fazendo fazer buraco, né? buraco, ele protege a marca do pênalti. Olha a cabeça do guri, Léo. Pô, pensa à frente, né? Porra! Caramba, Genial, legal. né, Eu não cara? sabia dessa. Tinha que ter uma É. foto disso. Pô, não tem, cara. Isso eu soube Mu- através de bastidor. Gente que tava lá e que me disse. Pô, o Andrei sentou na marca do pênalti, cara. Mas por Porra, quê? Pô, pra não deixar os caras é cavucarem, cara. impressionante a atitude dele. Incrível, né, Porque cara? é uma coisa que realmente ele pensou à frente, porque é o que costumam fazer, né? O jogador adversário, quando tá puto com a marcação do pênalti, começa a dar bico na marca do cal ali para poder atrapalhar a cobrança. Então, ele pensou muito à frente. Interessante essa história. Eu nunca nem tinha escutado, mas o Raniel, ele é muito confiante nele, né? E ele treina, é um cara que tem qualidade. Então, ele estava na cidade dele, ele estava jogando contra um clube que é rival do clube que ele se formou.
que é o Santa Cruz. Então tinha toda uma história ali por trás daquela cobrança. Ele queria muito fazer aquele pênalti. Tanto é que ele pega a bola, tipo, deixa aqui comigo que eu vou fazer. Eu acho que ele tinha entrado no decorrer do jogo, se eu não me engano. Foi. Pô, bateu firme, assim, fez o gol. E ele Não, pera merece aí. muito, ele merece muito. Bateu firme e fez o gol, não. Foi macho pra burro, hein, Leomar? Foi Tem que muito ser. macho Pois ali, é, cara. muita Porra. coisa. É porque ele só tinha a perder naquela situação. Ele só É. tinha a perder. Porque ninguém vai fazer uma estátua dele em São Januário do lado do Romário lá porque ele fez aquele gol de pênalti. Ninguém vai falar, caraca, o gol. Ninguém vai fazer. É obrigação. É igual aquela conversa que eu te falei lá atrás. Tá bom, fez bem, obrigação. Agora, se ele perde, porra, Nossa, ele não acho que era volta. melhor ele nem voltar pro Rio. Ficava Ele não de volta férias pro ali em Rio. Recife, em Fica casa. lá com a família. Agora, os 3 últimos jogos são jogos assim que, óbvio, tem o jogo do Criciúma, que é um jogo também que o Vasco era para estar tomando de 3-0. O Criciúma perde, faz um gol, um time muito bem montado. Perde uns 2, 3 gols daquele tipo. Esses caras vão tomar um gol de empate e vão tomar a virada. Porque o Criciúma teve o jogo na mão. Aquele jogo o Criciúma Não, teve na mão. Vocês sentiram isso também? Do tipo, gente, vambora que hoje é nosso dia? Dava pra sentir que ali era o. Aquele jogo, eu acho que você sai no intervalo, não sai? Ou você jogou eu o acho que eu tempo saí no todo? intervalo. Saiu no intervalo, Saí no isso. intervalo aquele jogo? Acho que sim. Cara, não lembro. Eu acho que, Não eu acho que o lembro bem. Jorginho botou o Figueiredo de novo de lateral direito. Vai pra lá, Figueiredo. Vai É. correr que nem um doido lá. Quando precisava defender bem ou se manter um resultado e tal, aí eu jogava. Agora, quando Não, tanto, precisava tanto de é, mais tanto é que fluidez. você não Ah, sai do jogo do Ituano. O jogo do Ituano você joga o tempo todo. exatamente, exatamente. Segurou ali É, a brecha, né? por isso a importância de um treinador ter um entendimento do que precisa para cada jogo e conhecer bem seus jogadores e o jogador também, dentro da sua característica, saber que ele vai ajudar em algum momento. Cara, quando eu saía dos jogos, eu saía em 2 ou 3 jogos para poder lançar o time para frente. Cara, assim, vou falar, pô, você gostou disso aí? Não, não gostei. Se ele fizesse alteração pelo lado esquerdo lá, tirando aí de mar, para mim seria melhor, eu continuar jogando. Mas, cara, eu de todo o meu coração, eu torcia para poder querer andar bem e o time conseguir virar, independente se ele ia voltar comigo no próximo jogo ou não. Entendeu? Porque eu e como outros jogadores, estavam mais preocupados com o acesso do clube do que com o projeto pessoal. Entendeu? Porra, me tirou, agora eu vou ficar puta aqui no vestiário, não sei o que, isso que lá. Muito pelo contrário. Eu fiz isso e vi muitos jogadores fazerem o mesmo quando saíram, ir lá, abraçar o jogador que ia entrar, o cara vai lá, arrebenta, dá seu melhor. Por isso que as coisas depois conspiram pro bem, entendeu? Porque é todo mundo pensando na mesma linha. Olha aqui, a gente já está indo para o final já, mas eu tenho que falar dos 2 últimos jogos. E eu queria te perguntar se o jogo do Sampaio Corrêa te passou um déjà vu na cabeça do jogo do Guarani, aquele jogo de 2021, que foi um jogo inacreditável, pô, porque o Vasco consegue uma festa danada, se ganha, está classificado, sai com 5 ou 6 minutos, faz um gol, 1-0, gol do Anderson Conceição, toma a virada em casa, e o empate já era porque os outros também ajudaram muito, os caras não ganhavam, e o Vasco sendo ajudado. E aí empata aos 55, velho. E aí toma um gol aos 56. Como é que foi aquele pós-jogo do Eu tô Sampaio rindo agora, Corrêa, cara? mas Desesperante, né, cara? Desesperador, né, meu irmão? desesperador. Cara, aquele jogo Sampaio Corrêa, atmosfera, assim, o Paulo, ele controlou muito a semana, né, assim, não deixar a euforia tomar conta. Então ele vetou algumas ações ali, entrevista e tal, para não parecer, ou deixar transparecer que a gente já tinha conquistado o acesso sem mesmo ter jogado. A gente precisava de um empate ali. Mas você precisa jogar para empatar. Então, o Paulo, durante a semana, conversou comigo, conversou com mais experiente, vetou alguma entrevista ou outra para não deixar isso acontecer. A gente foi para o jogo totalmente concentrado. Cara, vamos ganhar esse jogo para terminar de forma apoteótica. Imagina, São Januário lotado, o time ganha de 2-3-0, os antigos ídolos estavam lá presentes, Felipe, Carlos Alberto, eu acho que Edmundo estava também, se eu não me engano, aí, pô, ia fazer uma recepção, ia estar todo mundo ali festejando, ia ser uma coisa para se lembrar durante alguns bons anos. E aí, cara, a gente vai e faz o gol com 5 minutos. Pô, eu dentro do campo, eu imaginei, falei, cara,
tá tudo certo, vamos embora, vamos continuar desse jeito e tal. Mas o futebol é desse jeito, cara. Futebol, tu viu a final da Copa do Mundo agora? É. França, primeiro tempo, atropela, volta pro segundo tempo, toma um empate, quase perde o título, e depois recupera. Ou seja, existem reviravoltas dentro do jogo que você nem imagina. E foi o que aconteceu com a gente. A gente tomou um gol, depois, eu não, se eu não me engano, a gente tomou outro, né, no segundo tempo já. Depois a gente conseguiu um empate no último minuto para acabar. E aí, pô, no último segundo a gente toma a virada, que já não tava mais tempo de fazer nada. Ou seja, a gente, de um cenário que era para terminar com uma festa linda, a gente leva para mais 10 dias, se eu não me engano. Porque eu acho que a gente jogou aquilo numa quarta-feira ou quinta, e só o outro Foi jogo era só no quinta-feira. domingo. Isso, Ou seja, exatamente. cara, se o próximo jogo fosse em 3 dias, seria a melhor coisa, porque não dá nem tempo de pensar sobre o assunto. É descansar e jogar de novo e vamos matar essa situação. Ou seja, arrastou por mais 10 dias, que aí o sofrimento ele Não, aumenta. Aí, e o pô, que é vai criando pior, aquele né, Léo? desconforto. E o que é pior, você passa a ter um jogo que é confronto direto. Porque o time que pode tirar a Jogar a vaga do Vasco vida. é o próximo time. Né? É do tipo, Jogar a pô, cara, vida. É. você entregar a sua classificação depois de 37 rodadas jogadas, eu imagino o vestiário, cara. Eu me lembro o Peck chorando, os meninos chorando. Deve ter batido um desespero Não, completo ali, né? não, o desespero meu, eu não comentava com ninguém, não deixava transparecer. Até porque eu era um dos caras que precisava passar, me mostrar forte, né? O- porque tem alguns momentos que você pode estar, cara, internamente abalado. Porque, pô, é ser humano, não tem como. Claro. O cara se manter firme em qualquer condição, em qualquer situação. E depois desse jogo do Sampaio, eu falei, agora ferrou. Agora a gente deixou para resolver a nossa vida contra um time que vai brigar contra a gente, pela nossa posição. Não é que naquela ocasião ali mandaram dinheiro, mala branca, né? Mandaram o dinheiro Sim. pro Ituano vencer para um outro clube se beneficiar. Não é isso. Eles estão jogando por eles, para eles tomarem a vaga. É Sim. pior, é muito pior. Então, eu falei, ferrou. Mas durante a semana, tinha 10 dias, né? Eu falei, vou agora, eu vou fingir que eu tô forte pra caramba, vou passar confiança pra todo mundo. Mas assim, eu tinha confiança de que a gente ia fazer um excelente jogo e a gente ia conseguir o acesso. Mas, cara, é dramático. A gente carregou 10 dias de angústia pra depois conseguir o acesso da forma que foi, né? Jogando mal com ele, com um jogador a menos, é, naquele sofrimento lá. Cara, eu vou te falar, eu primeira semana eu não me sentia feliz. Não tô falando nem na hora do que a gente. Eu não tinha o sentimento de felicidade, é um sentimento de como se fala? Alívio. Alívio, exatamente. Alívio. Eu não conseguia nem rir, nem comemorar. Passei uma semana praticamente assim, caraca, mas graças a Deus. Eu tava com meus filhos aqui, me remetia o jogo em algum momento, assim, eu falei, graças a Deus, cara. Imagina, se eu tivesse, eu pensava assim, imagina se eu tivesse agora sem esse acesso. Como ia ser? Como que ia estar toda a situação do clube, o Vasco mais um ano na segunda divisão, os funcionários do clube, eu como jogador, os outros jogadores que foram lá para poder ter uma mudança de vida, né, dar uma granada na sua carreira. Falei, cara, ia estar desesperador. Falei, Não, cara, e Léo, e toda tem hora. uma Aí coisa, a SAF já aprovada, uma perspectiva de uma melhoria para o ano que vem. Ia voltar tudo, ia exatamente. regredir, né, cara? Imagina, não ia se Ia fazer o mesmo regredir. investimento. Era Ia ser complicado, um ano de cara. atraso. Ia ser um ano de Exatamente. atraso, Agora, entendeu? como é que foi essa semana toda, cara? Quem é que foi importante nessa semana pré-jogo ituano? Quem que você hoje lembra assim? Falei, cara, esse cara foi importante, esse jogador foi brabo, sabe? Eu venho aqui na minha cabeça o Nenê, por exemplo. É um cara que 41 anos, já tá largando a bola, mas tá aí, correu que nem um maluco, faz o gol do acesso. O Paulo Brax foi muito importante, o Jorginho, enfim. O que você reportaria desse pré-jogo aí pra gente ir pra reta final do nosso papo aqui? Cara, de modo geral, todo mundo ali foi importante, né? É, porque no final das contas, assim, os mais experientes, que ele e a diretoria e o staff técnico, treinador, etc., eles que ficam com essa função de tipo assim, a gente não pode deixar ir ladeira abaixo. A gente tem que segurar aqui nesse nível para poder a gente ter esse último jogo em condições de realmente conseguir o acesso. Então, quando entrou no vestiário,
Eu lembro que depois do jogo do Sampaio, eu tava assim, eu falei, caralho, puta que pariu, fudeu. E eu me mantive quieto naquele momento. Eu não consegui reagir naquele momento ali pós-jogo, dentro do vestiário. Lembrando bem, assim, foram três pessoas que foram importantes, assim. O Quinteiro sem jogar as últimas partidas, ele foi um cara de levantar astral, entendeu? Ele colaborou nesse sentido. Então ele já entrou no vestiário gritando: não acabou, a gente merece subir, tudo aquilo. Então, assim, eu fiquei olhando para aquele cara, eu falei, caraca, mano. Eu falei, porra, mano, o cara não tá nem jogando nesse momento. O cara tá com essa predisposição, né, de vamos, Bacana. vibrando. Aí, pouco a pouco, a gente foi reagindo, entendeu? Aí todo mundo começa a sair da cova. O Paulo, a mesma coisa. Daniel Félix, ele é o nosso preparador físico lá. Então, ele tem essa capacidade de entender o momento e ele sabe muito bem se expressar, sabe usar as palavras corretas e ele consegue tirar a gente daquele buraco ali, resgatar a gente. Cara, é impressionante. A gente sofre o luto ali da derrota no dia do jogo e no dia seguinte um pouco, mas no segundo dia, ele com o trabalho que ele faz, né, de puxar um, puxar outro, brincar e tal, ele consegue fazer com que o vestiário já se torne linear de novo, a nível de astral, assim, cara. É um profissional que, pô, eu tenho um respeito enorme, além de ter uma amizade grande com ele, assim, que eu já conheço, a gente já se conhece há muitos anos. Então, foram, assim, pós-jogo, voltando ao que a gente vinha falando, pós-jogo são as pessoas que mais me marcaram, hoje lembrando, assim. Ô, Léo, para a gente encerrar antes das suas despedidas e pensamentos para esse ano de 23. E o jogo, cara? Foi mais difícil ou foi tranquilo dentro daquilo que aconteceu pela circunstância? Fazer um gol logo cedo, o jogador do Ituano é expulso, já deu uma arrefecida no negócio. Como é que foi o jogo em si, o jogo no geral contra o Ituano? Eu acho que se nós tivéssemos jogado aquele jogo ali até o final com 11 de cada lado e cada um com suas expectativas, né, de vencer o jogo, a gente de segurar o resultado e tal, eu acho que seria um jogo mais igual, assim. Não seria tanto o que foi, porque por mais que eles tivessem perdido um jogador, eles conseguiram encontrar uma forma ali de jogar melhor do que a gente, né? Mas isso também é a explicação, assim, pensando sobre o que é o jogo. Cara, a partir daquele momento ali do pênalti e expulsão e o Nenê fez o gol, a gente começou a defender dois resultados, a vitória e o empate. Então a gente tinha muita coisa na mão e acabou dando muitos passos atrás, porque normalmente quando você tem que defender resultado, você acaba se defendendo um pouco mais e explorando mais contra-ataque, né? Mas a gente acabou trazendo muito o time deles e fazendo com que eles criassem uma oportunidade. Que dentro do jogo, cara, eu começava a gritar com o jogador, gritar no sentido assim de um se cobrando, vai, o que tá acontecendo? Porque eles estão com um a menos, estão jogando melhor, estão criando oportunidade, pô, não é possível. E a gente tentando buscar, né? Pô, não vamos se acertar aqui. Então, eles jogaram de fato melhor com um jogador a menos, mas eu acho que se tivesse 11 contra 11 não teria sido aquilo que foi o jogo, entendeu? Mas eles têm uma equipe qualificada, tanto é que eles chegaram até a última rodada brigando por um acesso. E, pô, tudo bem, o Ituano não é um clube de tanta expressão, não é um clube grande no cenário brasileiro, mas a camisa não reflete os jogadores que estão ali atuando. Os jogadores são bons de fato, entendeu? Fizeram a coisa acontecer. Mas graças a Deus, no final das contas, cara, o Thiago ali, que foi criticado durante um período, fez umas 2 ou 3 defesas milagrosas que salvou a gente. E se eles empatam o jogo depois da expulsão do Andrei, cara, poderia ter um problema ali grande, entendeu? Então, cara, as coisas, como foi conversado, as coisas conspiraram, graças a Deus, para o bem. A gente fez um trabalho muito bonito dentro da temporada inteira, desde janeiro, então a gente merecia muito aquele acesso. Não que o Ituano não merecesse, mas eu acho que pelo o Vasco da Gama merecia, de modo geral, os torcedores, né? Também mereciam muito. Léo, a gente vai chegando ao nosso final aqui do nosso papo. Eu queria que você colocasse uma perspectiva. Você não vai permanecer no Vasco, seu contrato encerrado, o Vasco já comunicou. Você já teve uma conversa já até para, quem sabe, prosseguir dentro do Vasco, se você parar de jogar futebol, mas você tem outras perspectivas também, ainda não sabe, está na dúvida aí, né? Vai passar, me disse que ia passar o Réveillon para poder dar uma pensada melhor.
mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua expectativa pelo Vasco, pelo que você deixa o Vasco, o que o Vasco vai apresentar ao seu torcedor em 2023. Muito se falou agora nesse final do ano aí com a entrada do Barbieri, do Abel, do Paulo, a expressão o torcedor do Vasco vai parar de sofrer, vai sofrer menos. É isso que você acredita realmente que vai acontecer em 23? O Vasco com um time que de repente vai dar um pouco mais de ânimo, de força, um time sem tanta pressão, jogando uma Série A. Você acha que o clube está se estruturando legal? Você que é um cara que percebe muito isso, jogou muito tempo fora, a estrutura de CT, a estrutura dos processos do Vasco, pelo que você viu nesses 6 meses de SAF aí, é algo animador? Enfim, qual é a tua perspectiva para o Vasco em 23 e que você também fale da sua perspectiva, do próprio Léo Matos, o que você está pensando para o ano que vem e te agradecendo imensamente aí o tempo, desejando a você um feliz ano novo, um ano novo repleto de muitas alegrias com a sua família, com os seus entes queridos, que você tenha um 23 aí, dependendo do que você for, jogando bola ou não jogando bola, você é um cara que merece ter sucesso. Fala aí um pouquinho desse futuro aí, Léo. Obrigado por todos os desejos. Desejo o mesmo para você, sua família, para todos que participaram desse bate-papo e para todos os torcedores vascaínos, né, de modo geral. Muita saúde, muita paz, que é o que eu sempre peço em minhas orações. Vamos lá, falando um pouco do Vasco. Curioso, né? Que eu venho acompanhando e vivenciando essa mudança desde 2020. Cheguei com um presidente, que era o Campelo, com uma estrutura ainda, sei lá, não tão boa, digamos assim. A coisa foi tomando corpo com o passar do tempo, com a mudança de gestão, mudança de presidência, com a vinda da SAF. Então, assim, eu consegui ser testemunha ocular de toda essa transformação do Vasco, né, nos últimos 3 anos. E, cara, é uma coisa que me deixa muito feliz, porque, de fato, o clube tá evoluindo, entendeu? Porque tudo começa de fora, de dentro para fora. Nada, às vezes, pô, você vê uma coisa bonita na área externa, mas você vai ver por dentro, ela não foi formada da forma adequada e aquilo ali vai cair em algum momento. Ela não tem base, ela não tem raiz. Então, as estruturas, os processos estão sendo todos feitos, bem feitos, né? Principalmente de janeiro para cá, que foi quando aconteceu a aproximação dessa empresa, né, que comprou o Vasco, da 77 Partners. Então, a partir dali, você vê que o clube começa a pagar os jogadores em dia, você vê os funcionários também trabalhando e recebendo. Então, assim, você já vê uma alteração de astral. Não que isso, antigamente, os jogadores entrassem em campo para poder... não recebo, então não vou dar o meu melhor. Mas você trabalhar, cara, qualquer profissional, você trabalhar e receber em dia, isso te estimula cada dia mais. Te deixa mais tranquilo até para você viver a sua vida, porque, pô, cada um tem suas contas para pagar, seus problemas, né? Então eu venho acompanhando essa mudança diariamente ali e eu tenho certeza absoluta que o Vasco, a curto, médio prazo será um clube assim, completamente diferente do que foi os últimos anos. O trabalho, os processos estão sendo bem feitos, tanto é que as coisas estão sendo feitas com muita calma. Eu sei que os torcedores querem acelerar, né? Quer ver mais jogadores chegando e tal. Agora tem dinheiro e vamos contratar, mas não é bem assim que funciona, porque não pode ser cometido os mesmos erros que foram cometidos nesses últimos muitos anos, né? Então o clube de fato se tornou uma empresa, a empresa trabalha de forma segura e jogadores vão chegando gradativamente, jogadores qualificados, e a curto e médio prazo a gente vai ter aí um elenco forte para estar brigando por todas as competições. Assim espero e é o que eu entendo ali dentro do que vem acontecendo. Em relação a mim, cara, como você falou, eu, nos últimos anos, eu vou fazer 37 agora, né? Eu não tinha a mínima ideia de quando, eu não tenho, na verdade, a mínima ideia de quando vou parar ou iria parar de jogar. Como eu me identifico muito com gestão, de modo geral, porque é o que eu pratico na minha vida, minhas coisas são muito bem organizadas, todos os quesitos da minha vida, né, digamos assim, sou bem metódico para cada coisa. Eu me identifico muito
com essa área e comecei a fazer alguns cursos de gestão esportiva na CBF, de formação de executivo, né? Na CBF, fiz gestão esportiva na Universidade de Futebol e vim me preparando para o dia que eu parasse de jogar, eu já me recolocar, eu poder me recolocar no mercado numa função diferente, mas e sem dar esse ato de tipo, parei hoje, 6 meses sabáticos, 6 meses, um ano estudando. Vamos passar 1 ano e meio, 2 anos, eu vou me retirar completamente do mercado, ninguém vai lembrar quem eu sou. Então fica difícil depois de tentar uma aproximação com algum clube ou com algum, sei lá, alguma pessoa que trabalha dentro de algum clube, entendeu? Você se afastou por muito tempo. Então eu não queria que acontecesse isso comigo. Então eu já vinha me preparando muito, porque até quando eu estava na Grécia, eu era capitão do time lá, então muitas coisas passavam por mim. E ser capitão num clube estrangeiro é muito mais difícil do que ser capitão de um clube no Brasil, sendo brasileiro, porque lá você precisa falar em outra língua, você precisa se relacionar com jogadores, sei lá, de 15 nacionalidades diferentes, você precisa se reportar a diretoria e a presidência que são russos, né, que foram russos que compraram o PAOK. Então eu precisava, cara, me esforçar muito mais. E ali eu aprendi muita coisa. E comecei a me identificar com esse modelo, entendeu? Tipo, cara, eu gosto disso, eu gosto de me relacionar, eu gosto de resolver problemas, eu gosto de trazer soluções. Então foi o que eu busquei. Tanto é que eu não tentei fazer curso de treinador e tal, eu não me vejo dentro do campo. Eu já estou no campo desde os, sei lá, cheguei no nosso rival com 9 anos de idade, estou com 37, estou 28 anos dentro do campo, né, como atleta. E não queria permanecer, eu preferia estar dentro do futebol, mas em uma outra função. Então, assim, no último curso que eu fiz agora, eu estou explicando bem para poder as pessoas entenderem o porquê, né? Não achar que eu estou caindo de paraquedas em alguma situação. Até porque eu recebi um convite lá do PAOK também, que o presidente ele me liga até hoje para resolver uma série de problemas com os jogadores brasileiros que ele tem e até alguns outros problemas lá, ou pela minha facilidade que eu tenho, a abertura que eu tenho com os jogadores, com as pessoas. Então, para as pessoas entenderem, torcedor, de modo geral, que, pô, Léo é legal e podem colocar ele ali. Não é. Porque eu vinha me preparando e eu tenho perfil para isso, é uma coisa que eu me identifico. Agora, não sei se irei iniciar esse novo projeto a partir de janeiro. Como eu terminei o ano jogando, né, fiz bastante partida no ano passado, eu não tenho histórico de lesão, sou um cara assim, que tem um nome no mercado forte em relação a ser um cara muito profissional. Isso aí eu sei porque as informações chegam para mim também. Muitos treinadores gostam de trabalhar com esse tipo de perfil, um cara que é profissional, que não tem problema de conduta, né? Entrega bem na parte esportiva. Então eu sempre acabo ajudando de alguma forma. E apareceram alguns clubes para poder eu jogar o próximo ano. Então, assim, mas não é uma coisa tão simples tomar essa decisão, porque os clubes não são do Rio. O Vasco não tem interesse na renovação, é entendível. Sou muito grato ao Vasco por ter aberto as portas para mim, ter atuado no Vasco por quase 3 anos. E nenhum do clube do Rio eu irei jogar. Então seria para sair do estado. Para sair do estado, cara, eu tenho 3 filhos. Um com 9 joga no sub-10 do Vasco, o outro com 7 joga no sub-8. E uma menininha de 1 ano e meio. Minha esposa está comigo 18 anos, entendeu? Ela viveu tudo isso comigo em todos os países que eu passei, França, Grécia, Ucrânia, 7 anos na Ucrânia. Então, assim, conversando com ela, ela não tem tanto interesse em sair do Rio novamente. Nós somos a gente é de São Gonçalo, né? Na verdade. É uma decisão difícil de ser tomada. Continuar atleta, fazer uma mudança de vida, logística, ter que mudar a família toda para lá. Como é que eu explico isso para os meus filhos que estão começando a jogar agora? Convencer minha mulher a ir comigo. Então, é uma decisão um pouco que não é tão fácil. Então, eu estou me dando esse tempo de reflexão para poder eu decidir bem, entendeu? E, de fato, teve uma conversa com o Brax, o Paulo, nada muito assim, que a gente se aprofundou muito no assunto, mas ele gosta do meu perfil, porque ele conseguiu, com esse período aí de observação dele, né, nos últimos 3 meses que ele veio para o Vasco, ele conseguiu ver em mim
essa questão de saber gerir as coisas e tal. Ele sabe também que eu vinha fazendo curso, é porque no curso da CBF sempre tem a participação de alguns profissionais de clubes do Brasil. Foram profissionais do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco, e no dia do Vasco foi o Paulo, e ele me viu lá na aula. Então, por isso tudo, teve um convite dele de aproximação, de talvez, mas a gente não chegou a conversar de fato para definir o que é, e pedi para ele um tempo para pensar. Então, até janeiro, até a primeira semana de janeiro, eu vou decidir bem o que eu vou fazer na minha vida para poder seguir em frente, ou como atleta, ou talvez com algo aí dentro do Vasco que a gente não sabe ainda de fato o quê. Pra gente que tá do lado de fora é muito fácil dizer, né? Não, larga tudo e vira gestor. Para quem gosta da bola, falei isso aqui no início do nosso papo. O jogador morre duas vezes, quando morre e quando para de jogar. Então é uma decisão que você tem todo o direito de tomá-la sozinho, com a cabeça, é claro, sozinho é força de expressão, que você tem sua família, mas é uma decisão sua plena, mas acho que o importante é que você se prepara para essa transição. Mas privilegiar principalmente o seu coração, aquilo que está mandando nesse momento. E a gente, mais uma vez, reitera aqui os votos que você tem um ano de 2023 muito bom. Quero agradecer pelo papo, pela retrospectiva. Você hoje foi aqui a minha âncora para poder lembrar de todas essas histórias, de todos esses papos de um ano. E foi um ano muito menos conturbado, mas não menos emocionante, né? Aliás, o que o Vasco tem dado de emoção para sua torcida nesses últimos anos. Esse ano, pelo menos, foi menos conturbado, tão emocionante quanto. E a gente espera que o 2023 seja maravilhoso. Quero agradecer imensamente ao Léo Matos, quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Mais uma vez, em nome de todos os componentes do canal Atenção Vascaínos, está indo para o seu 4º ano de vida. Somos novinhos também, a gente está começando. A gente quer desejar mais uma vez um ano de 2023 de muita paz, muita harmonia, muita compreensão. Como eu disse outro dia, mais lovers, menos haters, né? Mais amor e menos ódio, que a gente possa se amar mais e que a paixão do futebol prolifere, continue. Isso aí não vai se perder. É a graça das rivalidades, sem violência, mas rivalidades, e que o Vasco possa dar uma alegria a esse torcedor tão amargurado há mais de 20 anos, sofrendo tanto e passando por tantas dificuldades. Que 2023 seja maravilhoso. A gente continua com a nossa programação normal. Amanhã volta o nosso fogãozinho a lenha. Começa com vídeo de manhã, vídeo à tarde, vídeo à noite. O Campeonato Carioca vai começar agora dia 14, o Vasco joga dia 17 nos Estados Unidos e a gente vai estar contando todas essas histórias aqui no canal. Léo, mais uma vez um grande abraço, muito obrigado. Com assistência técnica do nosso Rodrigo Ferrugem, eu não lembro o nome dele nunca, então eu chamo sempre de Ferrugem, porque ele é muito parecido com o Ferrugem. A gente está encerrando esse papo nesse domingo, dia 1º de janeiro. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, feliz ano novo, abraço a todos, tchau turma, valeu. Valeu!